Olá! O vídeo de hoje tem o propósito de responder a seguinte questão: como o ser humano alcança a salvação de Deus? Mas antes de falar sobre esse assunto, se você que nos assiste agora ainda não é inscrito nesse canal, junte-se a nós, ative as notificações, deixe seu like ou o seu dislike a respeito do vídeo que você está assistindo agora. No assunto de hoje, a primeira coisa que precisamos entender é que a conversão de uma pessoa é obra de Deus. Para entendermos como o ser humano é salvo, precisamos compreender que Deus estabeleceu um agente para trazer os seres humanos à fé na pessoa e obra de seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus afirma a necessidade desse agente e o apóstolo João registra no seu evangelho no capítulo 16, versículo 8, as seguintes palavras de Jesus: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se Deus não nos convencer do pecado o qual praticamos diariamente, da sua justiça e castigo contra todos os nossos pecados, na pessoa e obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e do juízo que virá sobre todo aquele que não crê e, consequentemente, não se rende à sua proposta de salvação, esse tal permanecerá perdido, sem condição nenhuma de sua parte alcançar por suas próprias forças a vida eterna. Jeremias escreve no seu livro, no capítulo de número 31, no versículo de número 18, as seguintes palavras de Efraim: converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. E em Lamentações, no capítulo de número 5, versículo de número 21, o mesmo Jeremias escreve novamente: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. A regeneração e salvação de uma pessoa é algo que acontece somente quando Deus abre os olhos do coração do ser humano para compreender o sacrifício da cruz na pessoa de Jesus Cristo. Através do Espírito Santo, usando o Evangelho, é que o ser humano é convencido disso. A respeito dos tais, o apóstolo João escreve no seu Evangelho, no capítulo de número 1, no versículo de número 13, que esses nasceram de Deus sem cooperação nenhuma do ser humano. Se você crê, é porque Deus operou em seu coração, dando-lhe fé para tal confissão. Somente pelo Espírito Santo as pessoas têm condições e fé para chamar Jesus Cristo de Senhor e crer nele sem vacilar. Paulo, quando escreve aos Coríntios em sua primeira carta, no capítulo de número 12, no versículo de número 3, afirma que ninguém tem condições de confessar Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E nessa mesma carta, no capítulo de número 6, no versículo de número 11, Paulo também afirma que é obra do Espírito Santo lavar, santificar e justificar o pecador em nome do Senhor Jesus. Todas essas informações nos mostram claramente que a conversão e fé de uma pessoa no Evangelho é obra da graça divina em nosso coração. É essa graça que moveu Deus a redimir o ser humano pela morte de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o Espírito Santo é o agente de Deus que nos faz compreender e crer em todas essas coisas. É essa graça e, em nenhum sentido, o mérito do ser humano ou suas obras que move Deus a converter o coração de uma pessoa ao Evangelho e dar-lhe as bênçãos da redenção na pessoa de Jesus Cristo. Paulo, ao escrever sua carta a Tito, no capítulo de número 3, no versículo de número 5, o conforta com as seguintes palavras: Tito, Deus nos salvou e nos chamou conforme a sua
própria determinação, não por nossas próprias obras, mas segundo sua misericórdia, é que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso significa que ninguém é convertido porque seja mais digno do que outros, ou porque haja contribuído para a sua conversão com algo ao contrário de muitos outros, mas é inteira e unicamente obra da graça divina, um favor alcançado na pessoa de Cristo e operado em nós por meio do Espírito Santo. Diante de todas essas informações, aprendemos que o agente de Deus no mundo para operar a salvação no coração do ser humano é o Espírito Santo, e somente ele é capaz de nos convencer da necessidade dessa salvação. Agora, quais são os meios que o Espírito Santo utiliza para operar essa salvação no coração do ser humano? A essa pergunta traremos resposta na próxima semana, se Deus assim permitir.